Cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Eu sou Isauro José Lopes e vou fazer agora em junho 80 anos. Meu pai, Albino José Lopes, é natural de Santa Bárbara de Monte Verde e a minha mamãe nasceu em Lima Duarte. Meu pai já está com o Senhor, a minha mãe também partiu em 1984. Hoje é 28 de fevereiro de 2020, nós estamos aqui, pela graça de Deus, fazendo essa filmagem juntamente com meu filho, meu caçula, o Abias. Eu nasci no dia 10 de junho de 1940, num lugar denominado Fazendinha, no município de Bananal. Hoje essa fazenda não existe mais. Mas segundo os meus pais, nessa época estava começando a Segunda Guerra Mundial. E foi um período, segundo minha mãe, na minha infância, quando eu nasci, eu era doente, a minha mãe não disse o que eu tinha, mas graças a Deus eu estou aqui para contar a minha história. Portanto, eu nasci na Fazendinha e fui criado ali até 1952. Eu tinha então 8 anos, a gente morava na Fazendinha, propriedade do senhor Chicão e dona Lolinha. A minha infância eu entrei na escola com 9 anos. A escola era hoje o Hotel Boa Vista, na rodovia dos Tropeiros. E eu comecei a estudar naquela fazenda, ainda existe o prédio da escola, em 1949, portanto eu comecei a estudar com 9 anos de idade. Estudei um ano, depois perdi a metade do ano, foi em 1950, somente depois, em outubro de 1951, que eu comecei a estudar no Rancho Grande, no Grupo Escolar Santana do Bom Sucesso, a 2ª série. Era muito longe da minha casa, eu fiquei na casa do seu Carrinho, seu Carlos Américo, lá no Rancho Grande. Mas apenas 3 meses de estudo, eu acabei não passando para o 2º ano. Quando foi em 1953, eu continuei estudando e terminei o primário no final de 1954. Nesse período a gente morava na roça, uma época muito difícil. Nós não tínhamos nenhum conforto na nossa casa, nenhum conforto mesmo. Porém a gente tinha muito amor da parte dos pais, dos meus irmãos. O meu pai e a minha mãe deixou um grande legado para nós. Meu pai era um homem maravilhoso, trabalhador, homem sincero, honesto, trabalhador de verdade. Amava a minha mãe. Minha mãe amava muito os filhos, defendia muita gente. Mamãe era uma excelente parteira, eu creio que ela fez mais de 300 partos. Ela tinha carta do médico em Paraná para fazer parto, porque minha mãe saía muito de casa. Mas meu pai sempre foi amoroso, cuidava de nós. Eu quero deixar aqui uma recordação, uma grata lembrança que eu tenho do papai. Como eu disse, mamãe saía muito de casa. E meu pai chegava quase anoitecendo, que ele vinha da roça. Ele chegava em casa, ele dava uma vassoura para cada um dos filhos, que era eu, a Irene e o Iraci. E ele dava uma vassoura, a gente tinha que varrer o quintal, a casa, ele pegava as vasilhas, lavava lá na nascente de água, não tinha pia dentro de casa. Depois ele vinha, dava banho em nós e começava a fazer o jantar. E eu me lembro que o papai era assim, diferente da mamãe. Claro, né? Cada um tem uma característica. E meu pai, enquanto ele estava fazendo o jantar, ele ia contando história de Minas Gerais. Ele é de Santa Bárbara do Monte Verde, né? Ele ia contando a história do período da juventude dele, lá em Santa Bárbara do Monte Verde. E eu nunca esqueci de uma história que ele contava. Meu pai, ele era filho de João Evangelista de Almeida Ramos, ele era barão de Santa Bárbara. A minha avó era escrava, o barão tinha muitas escravas, e era pai do meu pai, tinha mais o tio Moacir e também a tia Maria.
Mas o meu pai, ele era assim, ele tinha uma maneira assim, era muito particular dele. Ele tinha um carinho muito grande pra gente. Ele fazia o jantar e ele arrumava os 5 pratos, colocava no fogão, na beira do fogão. A gente não tinha mesa. Ele colocava no fogão a lenha, e botava a gente ficar em pé, e ele rezava o Pai Nosso. Meu pai era católico. Hoje eu lembro isso com muita alegria. É uma semente que meu pai plantou. Ele rezava o Pai Nosso. Eu louvo a Deus por isso, que essa semente, depois de mais de 60 anos, ela brotou. Essa semente brotou. Foi quando eu me converti. Me lembro bem de uma outra história que eu quero deixar aqui. Meu pai deitava cedo, mais ou menos 6h30, 7 horas da noite ele já ia deitar. E a minha mãe ficava costurando à noite, não tinha luz elétrica, aquela lamparina querosene. E o meu pai queria beber água, e ele queria beber água lá da nascente. A nascente ficava mais ou menos uns 200 metros longe da casa, e tinha um canavial. E ele falava: Isauro, vai buscar água para mim lá na nascente. Eu falava: pai, estou com medo. E ele falava assim: põe meu chapéu na cabeça, que vai acabar o medo. Era exatamente quando eu colocava o chapéu do meu pai na cabeça, eu pensava comigo: pode vir lobisomem, o homem valente, pode vir qualquer coisa, eu não estou com medo, que o chapéu do papai está na minha cabeça. Uma pergunta: você confia no seu pai? Ainda hoje existe um filho que confia no pai? Fica isso para a nossa reflexão. Estaria agora, tem muita história para contar, o tempo aqui não me permite, mas eu quero que todos saibam que na minha infância, como eu disse, a gente não tinha nenhum conforto. A gente não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha cama, era tarimba. Porém, tinha uma coisa: muita fartura, muita galinha, muito porco. A gente comia muito bem. E principalmente a gente tinha amor dos pais. Isso eu agradeço a Deus que meus pais deixou para nós um grande legado. Eu sinto muita saudade do papai e da mamãe. Hoje eu estou com essa idade, mas quero que todos saibam que o papai e a mamãe ainda faz muita falta para mim. Eu sinto muita falta. Geralmente, quando eu alguma dificuldade, eu penso: papai estivesse aqui, ele ia me ajudar. Nós somos 8 irmãos. Geraldo Inácio de Oliveira era o meu irmão mais velho e já está com o Senhor. Ele partiu por sua na cidade de Pindamonhangaba. Foi promovido a uma vida melhor. O segundo é a Iris, nós chamamos de Hilda. Ainda está viva, graças a Deus, mora em Pindamonhangaba. A terceira, eu disse errado, a segunda é a Iris, a Idinha. A Hilda é a terceira, mora em Pindamonhangaba, está com 86 anos ainda. A quarta é a Irene está com 83. E depois vem eu, estou com 80, depois de mim o Iraci, depois do Iraci o Ivani, e o Isaltino, depois do Isaltino Antônio Salete, que é o caçula. Papai criou também o Paulinho, que é filho da Iris. Nós consideramos eles como irmão. Muita dificuldade, muita dificuldade mesmo. Por exemplo, eu me lembro muito bem quando, em 1945, eu tinha 5 anos, eu me lembro muito bem dessa data quando o Ivani nasceu. E, como eu disse, a gente tinha muita fartura na nossa casa, porém, roupa, eu me lembro que uma vez mamãe tirou a nossa roupa para lavar. A gente não tinha, ele mandou a gente brincar no meio do canavial, porque não tinha outra roupa, até a roupa secar. Eu me lembro disso aí. Uma outra dificuldade que a gente teve era, como eu disse, a escola deveria ter mais ou menos uns 12 a 15 quilômetros para a gente estudar. A gente levantava cedo. Eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. 8 anos eu comecei a trabalhar. Fazer o quê? Meu pai era retireiro. Para quem não sabe o que é retireiro, é quem cuida de vaca, tira leite da vaca. E a gente ia cedo, o papai ia, e ele já ia direto para o curral.
ele mandava buscar as vacas no alto do morro. E no alto desse morro ainda tem uma carreira de bambu. E as vacas ficavam lá numa carreira de bambu. E quando a vaca está deitada, que ela levanta, ela faz cocô. E era tanto frio, o meu pé, descalço, calça curta, 6 horas, 5h30 da manhã, 6 horas, frio, naquela época fazia frio. O meu pé estava duro. E a vaca cagava e eu botava os 2 pés na bosta para esquentar meu pé. Então é uma das dificuldades, né? E depois para ir na escola, ali para as 7h30, 8 horas, ia para casa e tomava banho, e almoçava e ia para a escola, longe, 12 a 15 quilômetros. Naquela época não tinha merenda escolar. Não tinha merenda escolar. Hoje, há alguns anos, eu fui na Gurilândia, eu vi a merenda escolar, eu lembrei da minha infância. Naquela época não tinha merenda escolar. A gente chegava na escola mais ou menos umas 10h30, 11 horas e saía às 4 horas. Chegava em casa às 6, 6h30 da noite, sem comer. A nossa sorte, tinha algumas casas na beira da... Não era estrada, não passava nem carro, só a cavalo a pé. Mas tinha umas 3 famílias. E naquela época todo mundo tinha canavial, tinha goiaba, tinha mamão. Então a gente matava a fome comendo goiaba, maracujá, a gente passava dentro do mar, tinha muito maracujá. A gente comia maracujá, goiaba, cana, então a gente chupava a cana até ficar balançando a barriga para fazer o barulho da garapa, né, que é o caldo de cana. Mais ou menos 12 a 15 quilômetros para ir, 12 a 15 para voltar. Às vezes com chuva a gente chegava todo molhado, cansado. Porém, eu passei isso aí, eu sou grato a Deus por esse período. Eu tenho uma grata lembrança da minha primeira professora. Certamente faz muitos anos que ela morreu, ela chamava Maria Malha. A minha segunda professora, a Dona Yolanda, uma mulher maravilhosa. Ela tinha epilepsia, ela desmaiava, a gente ficava muito assustado. Dona Yolanda Paula, a família Paula, todas são professoras. A Dona Yolanda, a Dona Ieda, a Dona Ieda ainda está viva, a Dona Yolanda eu não sei. Mas toda a família era professora, eu tenho uma grata recordação das minhas professoras. Bom, alegria tem muitas. Todos nós temos histórias feias, mas temos histórias bonitas. Todo mundo, acho que ninguém escapa. E as minhas histórias bonitas são muito mais do que as histórias feias, né? Graças a Deus por isso. Primeiro que eu me converti com 27 anos, então eu tenho alguma história feia, mas tem muita história bonita, graças a Deus. Uma das minhas maiores alegrias é ficar perto dos meus pais e perto dos meus irmãos também. Mas eu fiquei muito alegre quando eu ouvi rádio pela primeira vez. Naquela época, em 1950, o único fazendeiro que tinha rádio era o Sr. Chicão. Exatamente nessa fazenda. Eram 5 fazendas. A fazenda chamava Fazendinha. Não existe essa fazenda mais, já demoliram essa fazenda. Mas a Boa Vista ainda existe, o Hotel Boa Vista hoje. E foi a primeira vez que eu ouvi rádio. Eu tinha então 10 anos. Foi no período da Copa do Mundo no Brasil, lá no Maracanã. Eu me lembro que o Sr. Chicão pôs o rádio era a pilha tinha mais ou menos 1,5 metro de comprimento. Me parece que ela tinha 100 pilha pequena, dentro daquele de cobre, né? Era estanho. E ele colocou o rádio em cima da mesa, era no alpendre da fazenda, e juntou, eu creio que tinha umas 60, 80 pessoas, todo mundo foi ouvir a Copa do Mundo, ouvir pelo rádio lá. Eu me lembro até da propaganda. Era a Rádio Marinque Veiga, o locutor era Duvaldo Cosi. Eu lembro da propaganda, era açúcar pérola, saco azul, cinta encarnada e Gillette. Esta era a propaganda daquela época. E eu, pela primeira vez, eu ouvi um rádio. Então é o jogo do Brasil. Eu me lembro direitinho a formação da equipe brasileira. Barbosa, Augusto, Juvenal, Baldo, Danilo, Bigode, Friaça, Zizinho, Ademir, Jair e Chico. Infelizmente perdemos a Copa no dia 16 de junho de 1950 para o Uruguai, que ganhou de 2-1. Essa foi uma das alegrias. Eu fiquei muito contente de ouvir rádio. Foi muito maravilhoso. Foi um negócio impressionante. Ouvir rádio foi fantástico, fantástico. Eu me casei no dia 9 de novembro
de 1968. Eu conheci a Dirce 2 anos antes. Foi no início da minha fé, eu me converti no Evangelho no dia 13 de julho de 1967, na cidade de Valença. Eu estava sozinho na minha casa, na casa dos meus pais. Eu fiz uma pergunta para mim mesmo: se eu morrer, eu vou para o céu ou para o inferno? E a minha consciência mostrou para mim que eu ia para o inferno. E eu chorei muito, muito mesmo. Eu me lembrei dos crentes, eu trabalhava com o irmão Braz, eu me lembrei dele, uma grata lembrança. Eu resolvi ser crente. E eu entreguei para Jesus naquela noite, sozinho, não tinha ninguém em casa, só eu. E quando foi na quarta-feira, em Bananal, na Assembleia de Deus, na rua do Bom Jesus, número 460, na Assembleia de Deus, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Uma das coisas que eu acertei, ou melhor, nem foi a escolha minha, foi a providência de Deus. Mas 2 coisas na minha vida eu fui muito feliz. Foi ser crente e casar. Isso eu acertei na música. É presente de Deus. Ser crente, o meu casamento foi uma bênção. Eu conheci a Dirce, nós tivemos um namoro decente, um namoro de crente, né? A gente era muito vigiado, né? E eu tive a felicidade de ter como pastor, meu segundo pastor, ele chamava Delcide da Costa Campos. Eu nunca esqueci deste servo de Deus. Quando eu fui naquela época, a gente ia comprar uma bicicleta, falava o pastor. Quem ia comprar um carro, falava o pastor. Quem ia procurar emprego, pedia oração com o pastor. Quem ia ficar noivo, falava com o pastor, além de falar com os pais. E no dia que eu falei com o pastor Delcides que eu ia ficar noivo, ele falou assim: Isauro, depois do culto nós conversamos. Aí terminou o culto, ele atende um, atende outro. No final do culto ele me chamou na secretaria. Mandou eu sentar. Então você vai ficar noivo? Eu falei, pô. Sabe quantos minutos ele conversou comigo? 40 minutos. Uma pergunta: alguém, quando vai ficar noivo, vai casar, fala com o pastor? Uma outra pergunta: algum pastor senta perto de você por 40 minutos e te fala o que é casamento, vida sexual, como lidar com os filhos, como lidar com a esposa nos períodos difíceis? Olha, irmãos, o pastor Delcides conversou comigo 40 minutos. Eu nunca esqueci daqueles conselhos. Hoje, já fiz bola de ouro. Eu agradeço a Deus primeiro pelo meu casamento e depois pelos conselhos daquele homem de Deus. Eu nunca esqueci do pastor Delcides. Eu tive a oportunidade de alguns, sempre faço isso na medida do possível, aconselhando a juventude. Mas graças a Deus, eu fui muito feliz, eu sou feliz no meu casamento. A minha esposa é um presente de Deus. Graças a Deus, eu atribuo a Deus e oração da igreja, da minha família, pela paz, pela felicidade que eu tenho como servo de Deus. Graças a Deus por isso. Filhos, como diz a palavra de Deus, herança do Senhor. Na verdade, a Dirce ficou grávida na lua de mel. A nossa lua de mel foi em Arapeí. Nós combinamos de ir para a Ilha Bela, mas ela não quis ir. Até hoje não gosta de viajar. E nós passamos a nossa lua de mel lá em Arapeí. E a Dirce ficou grávida do Abinadab, o pastor Abinadab, né? Na lua de mel. E tanto com 9 meses e 1 dia de casado, o Abinadab nasceu. Deixa eu contar um detalhe sobre a vida do Abinadab. Eu era solteiro, congregava na Assembleia de Deus em Arapeí. Naquela época era pastor da igreja, o pastor Geraldo Alexandre, um homem de Deus, um pastor amigo. Tem pastor e tem pastor amigo, assim como tem crente que é irmão e tem irmão amigo. Espero que você entenda essas coisas. O pastor Geraldo Alexandre era um pastor amigo. E o pastor Geraldo Alexandre que orou por mim, foi meu padrinho de casamento, né? Me aconselhou muito. E o Abinadab, ele nasceu na Santa Casa, em Bananal.
quando a Diz estava grávida, desse eu comecei a contar e acabei pulando um pouco, né? Mas eu era solteiro. Eu não me lembro, foi do mês de fevereiro ou março, lá em Arapeí, na Assembleia de Deus. Eu fui convidado pelo pastor Geraldo Alexandre para ser professor da Escola Dominical dos Adultos, ser líder da mocidade e responsável pelo evangelismo. Tudo num domingo à noite. Me lembro que o irmão Geraldo me apresentou para a igreja, pediu para me ajoelhar no púlpito, impôs as mãos e orou por mim. Um pedido, principalmente para os pastores. Quando você for dar um cargo para alguém, impõe as mãos. Isso é transmissão de autoridade. Então, não esqueça, faça isso. Eu digo com experiência própria. Então, foi muito bom para mim. Mas, naquela época, então, mais ou menos em fevereiro ou março, esse irmão ali ia na igreja somente no dia da ceia. Deixa eu ver se eu consigo lembrar o nome do irmão. Benedito Suriano. Deus em profecia falou várias coisas comigo. Entre as coisas que ele falou comigo, ele falou que eu seria pai de ministro do Evangelho. Amém? E meu filho é pastor. Uma outra profecia, Deus falou comigo que ele queria me usar no ministério. Olha aqui para mim. Eu esperei 49 anos para ser consagrado a presbítero. Eu esperei 50 anos para ser convidado a ingressar no ministério como evangelista. Então agora, em 2017, fui consagrado a evangelista. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu meu clamor. Eu não bati na porta. Nunca pedi ninguém para ser cooperador, diácono, presbítero. Nunca pedi com ninguém. Mas eu sabia da promessa de Deus na minha vida. Eu tinha consciência disso. Eu tenho consciência disso. Eu não bati na porta, mas a porta abriu para mim também. Hoje eu sou evangelista pela graça de Deus. Não tenho dúvida da minha salvação. Não tenho dúvida do meu chamado. Eu sou grato a Deus que as promessas de Deus se cumpriram na minha vida. Ainda tem coisa para se cumprir. Tudo que Deus falou comigo naquele dia, lá em Arapeí, falta uma coisa para acontecer. O dia que acontecer, eu vou contar. Amém? Falando dos filhos, né? Então o pastor Abinadab, é meu primogênito. Eu me orgulho muito do meu filho. Ele é um pastor dedicado. Ele passou um período muito difícil na vida dele. E ele passou no deserto, muito difícil. Mas na crise maior, no período mais difícil da vida dele, ele chegou em casa magro, doente. A esposa tinha separado dele. Ele estava sem dinheiro. Ele ligou para mim lá de São Paulo. Falou: pai, paga uma passagem para mim ir embora aí para sua casa. O senhor aceita eu e meus 2 filhos? Eu não tenho dinheiro para pagar a passagem. E ele trabalhava lá em Santo André. Ele veio a pé de Santo André até o terminal Tietê. Você sabe quantos quilômetros tem? Eu não sei, mas deve ter uns 20 quilômetros. Lá em São Paulo ele ligou para mim, dizendo que queria, eu paguei a passagem, ele veio. Ele chegou em casa com os 2 filhos. Ele contou a história para mim e disse para mim o seguinte: pai, tudo pode acontecer na minha vida, mas eu não vou chutar o balde. Eu não vou jogar fora o meu ministério. Eu vou conservar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Louvado seja Deus. Glória a Deus por isso. Deus honrou a fé do meu filho. Ainda tem bênçãos para acontecer na vida do pastor Abinadab. É um orgulho para mim. O meu segundo filho é o Abimael. Baixinho, gordinho. O Abimael, eu assisti o parto do Abimael. A irmã Maria, uma irmã lá de Arapeí, que foi a parteira. Eu morava na rodovia dos Tropeiros, quilômetro 287, lugar chamado Campo Alegre.
e o meu filho nasceu lá, o Abimael. Foi a criança mais linda que eu vi na vida. Geralmente a criança nasce suja de sangue, mas o Abimael, ele nasceu limpo. O cabelo dele parecia assim, estava bem colado assim. Quando ele nasceu, o cabelo fez como uma flor, desbrochou assim. Ele tem um cabelo bonito até hoje, mas parecia uma flor. Que criança linda era o Abimael. E graças a Deus, hoje o Abimael está bem, ele trabalha na Ford há muitos anos, está aposentando. Então esse é o meu segundo filho. É herança do Senhor também. O meu terceiro filho é o Abiatar. Abiatar, meu terceiro filho, nasceu também com a mesma parteira, na mesma casa, lá no Campo Alegre, né? Lá está enterrado o umbigo do meu filho Abinadab, do Abiatar e do Abimael, lá na rodovia Estopeira 587. Nós mudamos de lá no dia 31 de agosto de 1973. Viemos para Pindamonhangaba. O Abiatar é meu terceiro filho, né? Como eu falei. Atualmente ele mora em Pindamonhangaba, é um menino muito amoroso, é muito dependente da gente, mas hoje, graças a Deus, ele está morando sozinho em Pindamonhangaba. E hoje, por exemplo, ele está com um problema de saúde, mas nós estamos orando pelo meu filho. É motivo de alegria, eu amo muito meu filho. Então, Tatá, nós estamos orando para que ele volte para a igreja. E passados os 7 anos, em Pindamonhangaba, aí nasceu o Abias, o meu caçula. Eu quero que todos meus filhos saibam que ninguém nasce por acaso. Todos vocês foi muito desejado por mim e pela Deus. Nenhum de vocês nasceram por acaso. Na verdade, a gente evitar filho não é que a gente não queira filho. A gente já tinha 3 filhos, a gente está tentando ver uma mulher. Porém, não foi da vontade de Deus. E 7 anos após o nascimento do Abiatar, em Pindamonhangaba, então, no dia 14 de dezembro de 1978, nasceu o Abias, o meu caçula. O Abias é um presente de Deus. É uma pessoa muito maravilhosa, talentosa, ele é um bom músico. Ele é motivo de orgulho para a família. O Abias, ele é muito dedicado à família, tem 2 filhos, combina bem com a Daniela. A Daniela, eu gosto de todas as minhas sogras, mas a Daniela, tanto eu como a Dias, nós gostamos muito dela, porque ela cuida bem dos filhos, do Abias. É um presente de Deus também, a Daniela. Mas o Abias, eu quero contar aqui uma história do Abias, algo que aconteceu. Eu não me lembro bem, mas eu creio que ele tinha aí uns 10 anos, entre 9 e 11 anos. Nós morávamos ali na Flor do Vale. Eu congregava na Assembleia de Deus, na Água Quente. E um dia na escola dominical, o pastor Rubens Pimenta, ele ofereceu um sax velho. Ele me falou, o sax está velho, mas para aprender a tocar, ainda dá. Ele falou que queria R$250 no sax. Aí eu perguntei, posso pagar em 2 vezes? Ele falou, pode. Aí eu comprei o sax. Acabou a escola, eu peguei o sax e levei para casa. No caminho eu pensei comigo, eu arrumei uma tribulação. Para quem que eu vou dar o sax? Se eu der para o Abinadab, que é o mais velho, acho que até era o correto, né? Dar para o Abinadab. Mas aí eu ouvi o maior reclamar. Aí eu tenho que inventar um jeito de não desagradar ninguém. Mas Deus é maravilhoso, né? Ele abre porta, ele fecha a porta, mas ele abre porta também. E Deus nos deu uma sabedoria. Eu cheguei em casa, peguei o sax, coloquei lá no canto da sala e sentei no sofá. O primeiro que chegou foi o Abinadab. Chegou, olhou, que é esse sax aí? Eu falei, eu comprei. Pra quê, pai? Ninguém tem dinheiro, ninguém sabe, é músico. Gastar dinheiro à toa. Eu falei, não é ele não. Passou um pouquinho, chegou o Abimael. O Abimael chegou, a mesma pergunta, disse, que instrumento? Eu falei, eu comprei. Pra quê, pai? Ninguém sabe tocar, vai gastar dinheiro à toa? Eu falei, não é esse também não.
Aí chegou o Pedro, né, que é o Tatá, mais afoito. Quando ele viu o sax, ele falou: pai, o que é isso? Eu falei: um instrumento. Instrumento é sax. Para que você comprou? Eu falei: eu comprei para tocar. Mas ninguém sabe tocar, pai. Eu estou precisando de tênis, de roupa. Por que você não comprou tênis para mim? Um por roupa. Eu falei: nesse não. Tá bom, daqui a pouquinho chegou o Bia. Quando o Bia botou o pé na porta, ele falou: pai, esse sax é meu. Eu falei: é seu. De Deus, né? É de Deus. Deus é maravilhoso. Eu posso ser suspeito a falar, mas o Bias é um talento. Deus fez um grande investimento na vida do Abias. É um grande músico. Quero que você saiba que eu tenho um orgulho muito grande de ser seu pai e ter um filho como você. Você é um orgulho para a família. Eu já vi muito testemunho a seu respeito. Eu estava conversando com, eu não sei se é tenente ou capitão do exército, Bavex, lá na igreja sede. Ele falou: você é pai do Abias? Eu falei: sou. Ele falou para mim assim: o Abias é o melhor sax de Taubaté. Na hora, eu só não chorei tapeado o homem, mas algumas lágrimas saiu. Eu fiquei pensando: Deus é maravilhoso. Então Deus fez um investimento na vida do Abias. E graças a Deus, está tendo retorno. Louvado seja Deus por isso. Deus investiu e fez um investimento glorioso. E eu creio e tenho orado a favor do meu filho, que ele vai honrar o investimento que Deus fez. É um presente de Deus. E Deus, esse talento que você tem é de Deus. Conserve, permaneça firme com o Senhor e grandes bênçãos você vai receber e, por fim, a vida eterna. Amém? Abiatar, quero que você saiba, meu filho, que você é muito especial para mim, para os seus irmãos e para a mamãe, mas principalmente para Deus. Eu quero que você descubra isso. Você é muito especial para Deus. Você já batizou, está afastado da igreja há muitos anos, agora você está doente. Pode contar com o papai. Você era um pouco dependente de nós, né? Agora você foi morar em Pinda. Não é que nós nunca vamos esquecer de você. Toda a sua vida, quero que você saiba de uma coisa: enquanto o papai estiver vivo, não só você, todo meu filho, enquanto eu estiver vivo, pode contar comigo. Posso ajudar na medida do possível, posso aconselhar, continuarei orando por você. Você é nosso querido filho Tatá. Nós temos um grande orgulho. Você é o motorista nota 10 da família. Você é um grande motorista, é um grande homem. Você não foi feliz no casamento, mas Deus tem algo melhor para você. Você ainda vai casar com uma moça crente, vai cuidar muito de você. Não nasceu para ficar solteiro, não, meu filho. Você tem que arrumar uma companheira para você ajudar ela e ela te ajudar. Isso vai acontecer porque nós estamos orando e Deus é maravilhoso. Um grande abraço, meu filho. Fica com Deus. Pode contar com as nossas orações. Dona Dirce, amor do Zal, eu costumo falar, né? Eu te amo muito. Quero que você saiba que você é um presente de Deus para mim. Eu te amo, você sabe disso, eu não preciso falar, você sabe disso. Eu tomei uma decisão na minha vida daqui para frente. Tudo que eu fizer, você em prol para ver eu ser feliz. Deus te abençoe. Um grande beijo. Eu te amo. Pode contar comigo. Meus netos, eu me orgulho muito de vocês, são tudo maravilhosos, né? Pode contar com as minhas orações, eu me orgulho muito de vocês. Vocês têm, eu vou dizer aqui algo sem medo de errar. Você tem exemplo na família, pai dos seus pais e dos avós, tanto do pai, da minha parte como da parte do irmão daí. Vocês têm um grande exemplo a ser seguido. Pode olhar para nós. Graças a Deus que nós podemos falar isso. Vocês têm um exemplo da nossa parte, tanto do irmão daí, Maria Helena, como eu e da Liz. E dos seus pais também. Seus pais são homens e mulheres de Deus. Vocês podem orgulhar de nós e ter como exemplo. Todos nós, segundo a graça de Deus, nós vamos deixar um grande legado para vocês. Deus abençoe a todos, um grande abraço, ficam com Deus.
Acho que é isso, pai. Deu bastante tempo. Deu? Bastante tempo. Depois é coisa que a gente não pensou, tem que ser na hora. Ué, mas já Mas tá tá bom. Deu mais de meia hora. Deu? Tá bom. Mais de meia hora. Isso aqui vai ficar bom essa relação. Deixa eu desligar aqui. Liga aí. Agora vai conferir o áudio, quer ver? Não gravou nada, quer ver? Já pensou? Ah, a gente foi outro dia melhor.